R$ 20.000 mensais, sonho ou realidade? E aí, a primeira pergunta que eu lanço para as pessoas que estão me vendo agora seria a seguinte: R$ 20.000 mensais é um valor que te assusta ou é um valor que te anima? É um valor que você falaria assim: ah, eu quero realmente, eu tenho certeza, eu vou atrás disso, é o que eu penso em ganhar. Ou não, é um valor que simplesmente te assusta. Você fala assim, não. Ou, ainda um outro pensamento, é um valor que na sua mente fala assim, cara, tá viajando. O que esse Dani Borges está falando aí? Porque ele está viajando. Inviável ganhar isso. Qual é o pensamento que vem à sua mente? Conversando muito com os professores, eu acho que essa resposta ela vai muito de acordo, ela está totalmente, ela vai ao encontro do seu momento atual. Se você é um professor que tem mais experiência, se você é um professor que já ensina aí há muitos anos e não vem travando, não tem sucesso, então provavelmente a sua resposta seja, cara, isso é inviável, não vai dar certo. Então já há um desânimo pelo tempo que você vem fazendo isso. Essa é uma tendência. Se você é um instrutor novato, talvez você não tenha pessoas à sua volta que mostrem que ganhar R$ 20.000 por mês seja plausível, seja real, você realmente possa chegar num resultado assim. Então, depende do mundo que você está, do cenário que você está como professor, isso vai mudando, a resposta ela muda, muito de acordo com como você está vivendo agora. Quanto tempo você ensina, qual a sua experiência, quais são os exemplos que você tem à sua volta, como profissionais de sucesso, ou que estão aí galgando uma carreira de sucesso como professor de yoga. Então, essa resposta vai depender muito. Eu fiz uma enquete hoje, de ontem para hoje. Então, está rolando ainda a enquete, e eu joguei a pergunta: quanto que você ganha mensalmente ensinando yoga? E as respostas, que eu já tinha feito a pesquisa grande, com um percentual que venho falando aqui já há alguns meses, um percentual aí, em média, de ganho de um professor de yoga, entre 3 e 4 mil reais, 60% das pessoas ganham isso. Tem um percentual que ganhava baixo, tem um percentual que ganha um pouco mais, tem um percentual que ganha lá na altura dos 20K. Então, essa era a divisão que eu enxerguei dentro dessa pesquisa. Só que nas respostas, essas respostas estão ainda me deixando, ao mesmo tempo, assustado, ao mesmo tempo triste e, ao mesmo tempo, animado. Por que isso, Dani? Assustado, porque tem algumas pessoas que responderam, e eu lancei lá só a resposta de alguns, eu não lancei a resposta de todos, mas algumas pessoas me responderam que ganham menos de R$ 1.000 por mês ensinando yoga, e que é a única profissão da pessoa. Então, isso me deixou assustado, porque como é que, independentemente de onde ela mora, de qual região do Brasil ou do mundo que ela mora, você conseguir viver com menos de um salário mínimo é muito difícil. Então, a pessoa em geral que está com esse valor, se ela é novata, ela acabou de começar. Então, ou ela tem uma segunda profissão. Agora, se ela só tem uma profissão, é uma pessoa que realmente, assim, deve provavelmente estar desesperada, ou estarem desesperados, porque não foi uma, duas respostas, foram mais do que isso. Então, isso realmente me assustou. E, ao mesmo tempo, me deixa triste, porque eu vejo uma oportunidade enorme em relação ao yoga e dessas pessoas poderem estar ganhando muito mais. Eu falei disso ontem, na live de ontem, no conteúdo de ontem, eu falei exatamente sobre isso. Então, quão promissor é o yoga? Como que a gente pode atuar com o yoga? Como é que a gente pode crescer como professores ensinando essa filosofia? E então, assustado e triste. Mas, ao mesmo tempo, a oportunidade. Uma pessoa que ganha R$ 500, que ganha R$ 800 por mês, ensinando yoga, tem um mundo aberto aí, tem um canal aberto para ela nadar que gigantesco. Obviamente vai depender de quem, eu venho falando isso, o resultado vai depender de uma pessoa, de uma coisa, você, de nada mais. Então, uma pessoa que ganha R$ 800 por mês consegue, no estalar de dedos, transformar esse resultado. Obviamente,
precisa da ajuda, precisa de respaldo. O meu papel aqui, dentro desse perfil, é, de alguma forma, contribuir com essas pessoas. Fazer com que elas tenham a oportunidade de ganhar mais, fazendo aquilo que ama e ensinando yoga, que é uma filosofia incrível, independentemente do yoga que você ensina, para o mundo. Então, eu realmente enxergo que essa possibilidade ela é presente, ela está aí, ela tá ao seu alcance. Mas foram esses 3 sentimentos que eu tive com a pesquisa. Já tinha tido com a pesquisa maior, que eu tinha feito com vários professores, e com essa pesquisa que os professores foram me respondendo de ontem para hoje, eu fiquei assustado, triste, mas ao mesmo tempo esperançoso, porque eu vejo muita oportunidade para quem não está ganhando bem. Tá? Então, a primeira pergunta que eu fiz aqui abrindo a live, ganhar 20 mil reais mensais te assusta ou te anima? Essa pergunta, ela determina muito qual vai ser a sua atuação, como que você vai se portar perante esse mundo que está na sua frente. Então, se você ganha 800 reais e alguém como eu, então Dani Borges chega aqui e fala, olha, você tem a oportunidade de ganhar 20 mil reais por mês. Quando alguém fala isso te anima ou te assusta? Você acha que é viável, é um sonho ou é realidade? O que te passa na mente? E essa resposta é importante, porque essa resposta começa a mostrar qual é a sua gana em fazer, qual é a sua vontade em realizar. Então, o que eu defini? Se você pega os professores hoje, eu defini eles em categorias, tá? Então, a primeira categoria são desses professores que estão ganhando entre 0 e 3 mil reais. Então, essa é a primeira categoria, que, pelo que eu tenho visto, são muitos professores que estão ganhando isso, infelizmente. Então, de 0 a 3 mil reais, faixa branca. Depois, uma segunda categoria é um faixa branca intermediário, aquele faixa branca que já pratica mais tempo, que ele já tem ali, já está com alguns graus na faixa, e eu decidi criar isso porque eu venho do jiu-jitsu e eu acho muito legal a gente ter essa ideia de que você pode escalonar a sua evolução como profissional, como professor de yoga. Então, eu acho isso bem interessante. Então, eu dividi dessa forma, isso é meu, é o que eu avalio. Então, não é... Se você achar ou avaliar diferente, não tem problema nenhum. Então, a primeira faixa branca, a segunda faixa branca intermediário. É aquele que está entre a faixa branca e a faixa azul. Eu segui exatamente os graus das faixas do jiu-jitsu. Depois essa branca intermediária é aquela pessoa que ganha entre 3 e 6 mil, e talvez seja o seu caso. Você tem aí tempo X de experiência e você ganha entre 3 e 6 mil. Depois uma terceira faixa, que aí sim, já é a faixa mesmo, então passou da branca, intermediário, e veio para a faixa azul. Então, faixa azul, ele ganha entre 6 e 10 mil. Então, entre 6 e 10 mil reais mensais. Quando eu falo de ganho mensal, é importante a gente ressaltar que não é o ganho uma vez no ano. Ganho mensal é você constantemente conseguir manter essa arrecadação no final do mês. Você fechou o mês e ganhou aquilo. Esse é o ganho mensal. Então, um ganho mensal de 6 a 10 seria um faixa azul, na minha concepção, pelas possibilidades que o yoga hoje nos proporciona. Depois da faixa azul, vem a faixa roxa, entre 10 e 15 mil reais. Então, entre 10 e 15, faixa roxa. Já é uma pessoa com mais experiência, já está tendo um resultado, já está chegando num resultado expressivo, um resultado mais interessante, mais adequado, porque a gente tem que investir na nossa profissão, no nosso aprendizado, investir na nossa família, investir naquelas vontades que nós temos, naqueles anseios que nós temos. Por mais que nós trabalhamos em ansiedade nos nossos alunos, nós somos seres humanos, a gente também tem anseios, nós também temos vontades, nós também ficamos ansiosos, nós também ficamos estressados como professores. E com certeza, um ganho maior no final do mês para um professor de yoga muda totalmente a história desse professor. Se eu volto aí na história, se eu começo a lembrar de mim,
eu me vejo muito nesse ponto. Eu ganhando lá quase nada, sendo faixa branca, como eu citei agora. Depois, por muitos anos, ganhei na faixa aí entre 3 e 6. Era um faixa branca mais graduado, mas ainda faixa branca. Depois eu passei entre os 6 e o 10, fiquei alguns bons anos entre 6 e 10, e depois que deu uma alavancada. E aí passou para faixa roxa, entre 10 e 15, faixa marrom, entre 15 e 20, faixa preta a partir dos 20 mil reais, e depois a faixa preta graduado, aí subindo mais e mais e mais como resultado. E aí eu comecei a entender e comecei a perceber que isso era possível, que isso estava ao alcance, estava nas mãos dos professores. Só que os professores, como eu na época, deixavam escapulir oportunidades pelos dedos. E por N fatores, eu venho colocando aqui em todos os conteúdos, os fatores que fazem com que você não esteja atingindo o resultado que você deseja, aonde você quer chegar. Tá? E por que assim, uma pergunta que também já me veio, já me perguntaram, por que ganhar bem? Por que você vai ganhar bem? Porque algumas pessoas, elas decidiram ensinar yoga pelo lado filosófico, e isso é extremamente valioso. E eu comecei assim também. Eu comecei, apesar de eu querer no início ter um resultado financeiro, porque eu vinha de um resultado financeiro com a minha empresa, de outro mundo, então eu me coloquei no yoga pelo amor ao yoga, pela filosofia. Mas eu queria ganhar bem. Mas a filosofia estava muito acima do ganhar bem. Se ganhasse bem, seria uma consequência, beleza. Depois, eu mudei isso. Eu comecei a entender que as duas coisas têm que andar juntas. Eu tenho que sim amar a filosofia, eu tenho que sim ensinar algo que eu amo, eu tenho que mostrar o yoga para o mundo, mas eu tenho que ganhar bem por isso. Porque se eu não ganhar bem por isso, eu não consigo fazer nada, nem, inclusive, me manter estudando no yoga, me aprimorando no yoga, podendo ter mais qualidade para ensinar e passar o conteúdo para os meus alunos. E é exatamente isso. Esse tem que ser o pensamento. Por que você deve ganhar bem? Você deve ganhar bem com yoga, sendo uma profissão que você escolheu, para que você consiga realizar tudo o que você deseja. Você precisa ganhar bem com yoga porque você precisa continuar se aprimorando. Não dá para estagnar no estudo como professor de yoga. É muito conteúdo. Independentemente do yoga que você ensina, é muito conteúdo. Então é importante que você continue fazendo o processo de estudo, de aprendizado, de aprimoramento. E para isso, eu posso ser autodidata? Pode. Você pode estudar sozinho. Você pega ali dezenas de livros e vai estudar. Só que livro também você vai gastar. Mas livro é barato. Alguns são, outros não. Você vai ter que gastar dinheiro também. Então imagina uma pessoa, como as que deram exemplos aí do que ganham. Que uma pessoa que está ganhando 500, 600 reais ou 800 reais, e a pessoa ela vai investir num livro, vai gastar 60 reais, mais ou menos, num livro. Se você trouxer um livro de fora, mais caro ainda. Então, aí, provavelmente, o livro vem em inglês, aí a pessoa talvez não saiba falar inglês. Então, tem uma dificuldade toda em aprender, a não ser por cursos, workshops ou de alguém. É uma dificuldade maior mesmo. Aprender como autodidata só através dos livros, se você tiver a oportunidade de pegar bons livros, ótimo. Mas ainda, para que você realmente se aprimore, precisa algo mais. E se você vai fazer cursos, independentemente do valor que tem aí dos cursos, é um curso razoável. Você vai gastar um valor razoável durante o mês. Então, é importante que você ganhe bem com a profissão que você escolheu. Qual o motivo? Por que eu tenho que ganhar bem? Aí vai de você. De quando você escolhe o seu sucesso, quando você sabe exatamente o que representa sucesso como professor de yoga para você, quando você entende essa lógica, então você começa a entender e a encontrar o motivador. O que te faz ganhar bem? O que te faz estar ali? O que te faz ter um resultado mais expressivo? O que te faz ir atrás desse resultado mais expressivo? E outro detalhe, que também... Eu estou aqui trazendo as perguntas dentro desse tema, perguntas que me fazem. Então, assim, Dani, você acha que ganhar bem, ele está associado à sua qualidade técnica? Minha resposta para isso seria sim. Pode ser que sim, pode ser que não. Como assim, Dani? Pode ser que sim, o seu resultado financeiro ele não está compatível
ou está compatível com o seu conhecimento técnico se você não está se aprimorando, se você estagnou, se você congelou no tempo. Então, se você estiver estagnado na sua profissão, há uma tendência, sua qualidade técnica está baixa e você está ganhando pouco. Então, pode ser que aconteça. Só que, em contrapartida, eu tenho visto muitos profissionais com excelência técnica muito boa, e que não chegam ao resultado. Eu citei a live de amanhã, e essa live de amanhã é uma pessoa que eu conheço. E eu conheço a aula dele. Eu sei que a qualidade técnica, o conhecimento, o aprofundamento dele é grande. Mas, com certeza, apesar da qualidade técnica, ele não chega a um resultado expressivo. E aí, então, a qualidade técnica, ela está totalmente compatível com o seu resultado? Não. E aí a gente tem que entender quais são os fatores que não, ou que estão ou não estão fazendo ele chegar no sucesso. Então, essa é a live de amanhã. Depois, o que a gente tem que entender? Quando a gente sabe que a qualidade técnica é boa, quais são esses elementos, Dani? Eu já citei aqui em outras lives, mas vamos lá. Então, poderia ser, a qualidade técnica é boa, mas o trato daquele professor com os alunos não é tão bom. É uma relação que é meio atravancada, meio truncada. É uma relação que, às vezes, arrocha demais, aperta demais. E aí espana. Quando você arrocha um parafuso demais, ele pode espanar. Isso pode estar acontecendo. O professor está arrochando demais o aluno. E aí vai espanar. Pode acontecer do conhecimento técnico ser excelente, mas não encaixa com o que o cara quer. Então, há um dilema. Hoje eu dei um treinamento para uma escola, para um professor, que exatamente eu falei isso. Às vezes, o conhecimento ele é tão especial, aquilo que você ensina, mas ele não encaixa com o outro lado. Você, na sua cabeça, você pode ter gerado o mundo ideal da profissão. Você está lá, você tem tudo muito claro na sua mente, tudo muito bem preparado. Eu quero ensinar isso, vou ensinar dessa forma, porque isso vai transformar legal. Só que se o cara não está querendo aquilo que você quer ensinar, se ele está querendo uma outra coisa que você também tem, mas você não está ensinando, a gente tem um limbo aí. A gente entra num buraco negro. Porque eu quero ensinar uma coisa, aquela pessoa quer aprender outra, eu poderia estar ensinando o que ele quer, mas eu fico num buraco negro. Então a gente tem um dilema real mesmo. Então é algo que a gente tem que trabalhar, a gente tem que observar. É algo que realmente tem que ser visto, tem que ser observado. Tá? Depois, um outro fator que não leva as pessoas, mesmo com conhecimento técnico, a gerar, complementando o que eu estava falando, que é o impacto das pessoas. Então, você impactar as pessoas é algo que faz com que você seja diferenciado. Quando você consegue impactar a pessoa, quando você consegue marcar a pessoa, aquela pessoa nunca mais vai te esquecer pelo que você está ensinando, isso quer dizer que você está fazendo um excelente trabalho. E não necessariamente você ter o conhecimento amplo sobre yoga. Como eu falei, eu tenho muitos professores, amigos meus, professores que eu conheço, outros que deixaram de ser professores, que detinham um conhecimento muito profundo sobre yoga. Só que eles não conseguiam gerar essa conexão, essa relação. E qual é a realidade da maioria dos professores hoje? Dentro do que eu falei de pesquisa, a realidade é essa. A realidade é professores ganhando muito mal. Então, se nós pensarmos num resultado, o quanto é necessário para um professor ganhar, o quanto ele precisa para ele minimamente sobreviver, então isso é conseguir comer todos os dias, comer razoavelmente, conseguir morar num lugar razoável, seja pagando aluguel, seja a forma como for, então se locomover, continuar estudando, continuar se aprimorando. Então, minimamente, o professor deveria ganhar. Mas a realidade não é essa. A realidade é, o cara não ganha. E aí vai se dando jeitinhos. Como eu falei, eu lembro de mim fazendo isso. Eu dava os meus jeitinhos, eu dava os meus pulos. Eu não consigo ganhar o que eu precisaria ganhar no mês, então, cara, vou conseguir uma coisinha aqui, eu vou conseguir uma troca. Um dia eu vou ficar um momento do dia que eu teria que comer, eu não vou comer,
porque, paciência, eu passo essa alimentação. Só que aí é uma bola de neve, porque eu não como direito, aí o que acontece no final das contas? Eu não como direito, aí não comendo direito, eu começo a ficar com menos qualidade de vida, já não consigo mais ensinar o que eu queria ensinar, já estou mais cansado, já não tenho mais disposição para fazer o que eu tinha para fazer. Então, cara, é uma bola de neve, literalmente é algo que é inexplicável a importância que tem a gente ganhar bem. Realmente é inexplicável, porque todos deveriam ganhar minimamente bem. Agora, Dani, por que você colocou 20 mil reais? Porque 20 mil reais é o ganhar bem? Depende. Eu falei das faixas. Então, para uma pessoa que está lá ganhando, como eu dei os exemplos aí que eu postei hoje, 600 reais por mês, 800 reais por mês, para essas pessoas, elas ganharem um valor maior, para elas ganharem um valor mais expressivo, para elas ganharem um valor, tipo, sei lá, 3 mil reais. Então, continuar na faixa branca, mas sair ali sair da faixa dos 600, 800 e ir para 3 mil já é um avanço. São mais de 300% a mais de resultado. Então, por mais que a pessoa ela esteja com resultado baixo ainda dos 3 mil, passar de 600 para 3 mil é incrível. É incrível. É 500% a mais de resultado. Então, uma pessoa que ganhasse 600 e passasse a 3 mil, seria lindo, tenho certeza, na vida dela. Se você passa por isso, se você está ganhando isso, entenda que é possível você ganhar 3 mil reais, já que a média, a maioria, ganha 3 mil reais. Agora, se você ganha 3 mil, entenda que é possível dobrar, triplicar, quadruplicar esse valor. Também eu coloquei lá hoje. Não coloquei ainda, vou colocar ainda essa resposta. Uma professora que quadruplicou o que ela ganhava. Então, imagina, você estava ganhando ali 3, 4 mil reais, você passa a ganhar 16. Então, é um valor expressivo. É importante? Óbvio que é importante. E por que é importante? Eu vou acrescentar um outro detalhe. Por que é importante a gente ganhar? Porque se a gente ganhar bem, primeiramente, 2 detalhes eu vou acrescentar. Primeiro, em relação à nossa família e os nossos amigos. Cara, é mostrar para as pessoas que a gente ama que nós tomamos a decisão certa. Que quando eu escolhi ensinar o yoga, eu tomei a decisão certa. Não foi só emocional a decisão, foi também racional. Primeiro porque eu tomei a decisão emocional por amar uma filosofia prática. E depois, uma racional, porque eu enxerguei totalmente, dentro do que eu via de elementos, de informações que eu tinha, que o yoga poderia ser uma profissão que me levaria ao sucesso que eu queria. E ganhar bem, ter um resultado expressivo no final do mês e no final do ano, um resultado expressivo como professor, isso vai mostrar para as pessoas que estão à sua volta, e não é mostrar agressivo, é mostrar, cara, eu tomei a decisão certa, eu estou muito feliz. E eu tenho certeza que as pessoas que vão estar à sua volta também estarão felizes, porque você vai estar fazendo isso. Em contrapartida, você estando feliz, eu não tenho nenhuma dúvida que você vai estar com mais energia, com mais vitalidade, com mais tesão em ensinar o yoga. E, consequentemente, o yoga vai chegar no coração e na mente de muito mais gente do que chegaria se você tivesse triste, desanimado, sem ganhar dinheiro e, principalmente, com a chance aí de parar de ensinar isso, de parar de ensinar o yoga, que é uma tendência. Como eu falei, há uma tendência muito grande nas pessoas de pararem porque não estão dando certo. Mas pode ser, quando eu coloco os 20k, pode ser que para a sua realidade, então uma realidade de uma pessoa que ganha 600 reais, 20k é demais. Então, realmente, talvez 20k agora seja demais. E aí, o que é importante? Você dá o passo a passo. Eu estou ganhando 600, eu estou na faixa branca, eu quero ser branca graduado, eu quero estar nessa transição. Eu quero estar entre 3 e 6 mil. Se você passar entre 3 e 6 mil, você está extremamente feliz, tenho certeza disso. Aí você vai ali ganhar um pouco de experiência nessa faixa de graduado. E aí agora eu vou ser faixa azul, entre 6 e 10. Eu vou ganhar mais um pouco de experiência e assim por diante. Mas, Dani, como que eu faço isso? Como é que eu chego a esse resultado? Eu tenho passado aqui nos conteúdos do Personalize, cada conteúdo eu estou trazendo, seja as objeções que as pessoas me falam, aquilo que, tipo, cara, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo.
não consigo ganhar dinheiro com yoga. Então, eu estou trazendo essas objeções para a gente debater, como foi agora, olha, 20 mil reais. Cara, é possível? Ou será que é um sonho inatingível? Eu estou trazendo isso porque me perguntaram. E, ao mesmo tempo, eu tenho colocado conteúdo prático. Cara, faz isso. Vai lá, olha, eu falei, por exemplo, do conteúdo de conhecimento do seu aluno, que eu chamo de nosso maior tesouro como professor. Eu coloquei lá, o que você precisa fazer para que você agregue esse conhecimento no seu dia a dia, na sua profissão e transforme o seu resultado. Então tá aí, o conhecimento está aí, ele está nas suas mãos. Você tem condições de observá-lo. Tá? Depois, então assim, a realidade de quem está ganhando muito baixo, quem ganha muito pouco, tem uma realidade ali mais próxima. Ganhar 3 mil para quem está ganhando 600, 800, então é mais razoável do que ganhar 20. Tem alguns professores, faixa azul, de 6 e 10. E até um deles respondeu hoje para mim que ele está ganhando na faixa dos 9 e crescendo constantemente, crescendo com base sólida. E aí, ao crescer com essa base sólida, ele já falou, ele já chegou a 11. A média ele colocou 9, mas ele já chegou a 11. Qual que é a tendência desse professor? É chegar a 15, a 20. Dani, 20 mil reais, você acredita? O que você acredita? É o teto? É o máximo que, se eu decidir ter uma profissão? Porque eu também falo aqui para pessoas que estão decidindo, estão entrando no mundo yoga, no mercado do yoga como professor. E, Dani, 20 mil reais é o teto? Não. Hoje eu falaria, não é. Hoje você tem condições de ganhar muito mais do que 20 mil reais. Existem muitas possibilidades com yoga. Ontem eu falei um pouco disso, eu falei em outras lives. Então, existem muitas possibilidades de ganhar com yoga. E, consequentemente, você tendo oportunidade de ganhar com yoga, você tem oportunidades de arrecadar mais. Você tem oportunidades de ganhar muito mais do que você ganha. Tá? Então, dá para chegar a mais do que 20k? Dá. E eu já cheguei. Então, dá para chegar, dá para superar muito mais do que 20k. Dá para chegar num patamar... Cara, dá. Dá. Hoje eu poderia falar, lá atrás, quando talvez eu me colocando no lugar dos que não ganham muito, eu poderia falar, não. Lá atrás eu falaria, de jeito nenhum. Então eu não consigo, não tem como. Tá? Mas hoje eu falaria que sim. Hoje que sim, porque eu começo a ter exemplos, eu começo a enxergar mais oportunidades, eu consigo vivenciar na minha pele que eu tenho a oportunidade de chegar a um valor muito mais expressivo, muito mais condizente com aquilo que as pessoas elas aparentam não saber, ou pensam, imaginam querer. Então, há essa possibilidade sim. Sim, está sem imagem, mas a imagem, para quem está assistindo no YouTube, está funcionando. Então, infelizmente, aqui ficou sem imagem, e como tem alguns no Instagram, eu estou deixando essa acontecer a live, mas no YouTube está sendo gravada com a imagem. Tá? E como que eu posso melhorar esse resultado? Então, eu acredito em melhorar o resultado através de 4 momentos. É um passo a passo. Eu acredito em melhorar, primeiro, se conhecendo. Está totalmente associado ao yoga, que é o autoconhecimento. Então, entender mesmo o autoconhecimento. Entender como você funciona, como você é, qual é o seu perfil de profissional. Depois, uma segunda etapa que eu chamo de emoção, que é você aprender a realmente levantar essas informações, ter esse tesouro nas mãos que são os seus alunos, conseguir agir com esse tesouro, mas você precisa conhecê-lo, então por isso que eu chamo de emoção. Depois, uma terceira etapa, um terceiro módulo, é o módulo que é a energia, que é quando você conecta todo esse conhecimento que você tem, todo esse conhecimento profissional e técnico que você tem com o processo de conhecimento do aluno. Quando você une esses elementos, você tem uma conexão gerada, e eu chamo isso de energia. E a última etapa é o corpo. Então, o corpo, a sua estrutura, como você se estrutura profissionalmente falando. Tá? Como você se estrutura profissionalmente no sentido de
de fazer com que esse conhecimento ele possa chegar. Então, em termos de marketing, inteligência financeira e por aí vai. Então, falando aqui de novo, sim, está só o áudio. No YouTube, como eu estou transmitindo em 3 canais diferentes, o Instagram ele deu pau, só está o áudio. E como eu não quero cortar para as pessoas que estão aqui, então eu estou deixando só o áudio mesmo, tá bom? E então é isso. Então, ó, de novo, quem está entrando, se você estiver vendo, se quiser ver no YouTube, está com imagem, aqui está só com áudio, mas depois vai ficar gravado, os próximos dias vai estar aí registrado e a gente coloca para vocês esse tema, tá? E já tem exemplos, como eu falei, tem exemplos passando de 30 mil reais, 40 mil reais por mês? Tem. Já tem exemplos de pessoas chegando a 30, 40 mil reais. São faixas pretas graduados, que é como eu chamaria. Tá? E eu já tive vergonha, essa é uma outra pergunta que me fizeram. Se eu já tive vergonha de falar o quanto eu ganho? Sim. No início da minha carreira, eu tinha vergonha. Vergonha de falar para os meus pais, vergonha de falar para os meus amigos, vergonha de falar para outros colegas de profissão. Isso, inclusive, é uma das coisas mais comuns. As pessoas elas têm vergonha de assumir o que estão tendo de resultado. É muito difícil a pessoa, e eu fiquei muito feliz de vários que responderam a minha enquete, que está lá ainda no ar no Instagram, vários que não falam o que ganham. Então, lá no início, eu tinha vergonha de falar o que eu ganhava, porque eu não tinha resultado. Então, eu ganhava lá 0, ou ganhava R$1.000, ou R$2.000, e eu tinha muita vergonha de mostrar para as pessoas. Ou, quando eu não ganhava nada e tinha um mês que eu ganhava muito, eu falava para as pessoas que eu ganhava muito. E aí eu fiquei tão chato com isso, quando eu mudei essa história, e eu fiquei tão chato que eu falo sempre, quase sempre que eu dou uma palestra, um treinamento, uma consultoria, eu fico levantando essa lebre, eu fico levantando essa bandeira. Galera, falem o que você ganha constantemente. Não, eu ganho 20 mil reais, mas ganhei um mês. Depois todos os outros eu ganho R$1.000. Então você não ganhou 20 mil reais. Você ganhou um mês. Então você ganha R$1.000. Essa é a sua média, vai. 11 meses ganhando R$1.000, e um mês você ganhou vezes, sua média até vai aumentar. Só que assim, você tem que ver o padrão. O seu padrão são os R$1.000. Não tenha vergonha. Tá? Não tenha vergonha, porque assim, quando você assume o seu resultado, você tem condições de melhorar esse resultado. Se você esconde esse resultado de você e dos outros, você não tem como melhorar. Então é importante você assumir o resultado, aquilo que você vem conquistando. Porque quando você tem esse resultado, você consegue começar a ajustar. E há a possibilidade de mudar a sua história. Literalmente há. Então, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se na Maratona Professores de Yoga de Sucesso. Começa no dia 30 de agosto. É só entrar na minha bio, tem lá o link para você entrar, você vai se cadastrar e vai ter 100% online, 100% gratuito, várias aulas que eu vou mostrar um pouco do que esse mundo pode ser do yoga para você e a sua história pode ser diferente. Tá bem?